Aqui de volta, já iniciando então com o doutor Ricardo. Como vai, doutor? Tudo bem com Tudo você? bem. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer, é uma honra estar aqui. A gente que agradece muito a sua participação e por você ter aceito o nosso convite, viu, doutor? Prazer enorme, Beth. Eu sei que você tem um trabalho bastante amplo no Instituto do Bem-Estar, que fica em São Caetano. E eu sei que você tem várias terapias lá, né? Mas hoje a gente vai dar um enfoque na acupuntura, que a acupuntura está em alta, graças a Deus, Graças né? a Deus, né? E é o carro-chefe hoje do Instituto, Beth. Na verdade, o objetivo do Instituto do Bem-Estar hoje, eu falo, é unir o melhor dos dois mundos, do Oriente e do Ocidente. E tenho uma formação acadêmica ocidental, com pós-graduação, como fisioterapeuta, trabalhando com reabilitação, e tive a oportunidade de estudar acupuntura na China. E aí a gente acaba entendendo que tem coisas extraordinárias nos dois universos. E o projeto do Instituto foi realmente juntar, junto com uma equipe multidisciplinar, para que a gente possa trabalhar principalmente qualidade de vida, terapias, a saúde, promoção de saúde, né, de uma forma responsável. Isso é muito bacana, é importantíssimo o seu trabalho. E mesmo porque o Instituto do Bem-Estar em São Caetano, eu particularmente não vi dentro, né? Mas eu vi o site, doutor Ricardo, é belíssimo, viu? Obrigado, Está muito lindo mesmo, um lugar muito aconchegante, com plantas, né? Você tem plantas, né? Muito. Muitas plantas. O projeto, inclusive o projeto arquitetônico é do meu irmão, e a gente construiu, isso é um projeto muito antigo, onde a luz natural, muita planta, feng shui como um bom chinês. Então, isso é bem bacana. E isso é interessante porque o Instituto foi construído para terapia, não é uma casa reformada, não é uma coisa adaptada. Então eu falo, a energia do Instituto é voltado para a saúde, para a cura mesmo. Quem entra lá consegue entender um pouco disso. Ele é levado às terapias complementares, Sem né? dúvida. Que é realmente que tomou conta do mundo, né? As terapias complementares. Claro que não deixando o médico de lado, né? De jeito nenhum. Eu acho que hoje a gente vem somando, né? É como se a gente fosse complementar a equipe multidisciplinar. Então, várias cabecinhas pensando no sentido de promoção de saúde. E eu acho que isso enriqueceu muito a medicina. Claro, e o paciente é que tem a ganhar com isso, não é, Ricardo? O paciente, eu sempre falo isso, Beth, ele é multifacetado, ele tem várias nuances, né? Exatamente, necessidades. Então, é interessante com que a gente tenha a parte clínica, médica, fundamental. A partir daí a gente vai levando, por exemplo, para reabilitação, ou para uma educação física, para condicionamento físico, por exemplo. Terapias complementares que vêm entender a pessoa de uma forma mais holística, maior, como o ser humano é, grandioso. Exatamente, porque ele não é só um corpo físico, um corpo de carne, né? Ele tem vários corpos, ele tem o corpo mental, o corpo espiritual. E aí você tem que estar juntando tudo isso, integrando Integração, né? Eu acho que hoje, no mundo da terapia, uma palavra muito em voga é essa, integração. Entender que sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. É mesmo. É muito honesto, muito justo pensar enquanto você... Qual a colaboração que você pode dar para o seu paciente, para o seu próximo. Então complementou muito, então integra demais a reabilitação, hoje a fisioterapia é uma coisa que cresceu demais e tem uma visão muito holística hoje também, de termos várias especialidades. Antigamente era 2, 3, 4, ortopedia, esportiva, neurologia. Hoje tem fisioterapia, por exemplo, no campo de ginecologia e obstetrícia, na hidroterapia, que é um dos carros-chefes do Instituto também, hoje, né? A cura na água. Que é só a esposa que faz, a Daniela. Que é a Daniele, e agora está gestante. Está para nascer o bebezinho. O bebezinho, o Rian. Mas ela é uma das coordenadoras lá do centro. Espaço, né? Do espaço, a diretora, a minha chefe, eu falo. E a gente começou a desenvolver isso alguns anos atrás, pensando justamente em integrar.
integrar as terapias de solo, as terapias aquáticas, o conceito oriental, o conceito ocidental, a multidisciplinaridade. E a partir daí o Instituto cresceu demais. Somos hoje 5 anos hoje em São Caetano. Ai, que maravilha, a gente está muito né? feliz, Beth. Muito bom. Eu tenho, então, uma matéria sobre os benefícios da acupuntura para a hérnia do disco. E você, por favor, complemente essa matéria. Ótimo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos à nossa matéria. O que é hérnia de disco? A coluna vertebral é composta por vértebras cujo interior existe um canal por onde passa a medula espinhal ou nervosa. Entre as vértebras cervicais, torácicas e lombares estão os discos intervertebrais, estruturas em forma de anel constituída por tecidos cartilaginosos e elástico, cuja função é evitar o atrito entre uma vértebra e outra e amortecer o impacto. Os discos intervertebrais desgastam-se com o tempo e o uso repetitivo, o que facilita a formação de hérnia de disco. O problema é mais frequente nas regiões lombar e cervical, por serem áreas mais expostas ao movimento e que suportam mais carga. Os sintomas mais frequentes são formigamentos com ou sem dor na coluna, geralmente com irradiação para membros inferiores ou superiores, podendo também afetar somente pés e mãos. Esses sintomas podem variar, depende do local acometido. Bom, eu li, doutor, que ou as pessoas, algumas pessoas têm o problema, a dor de coluna, ou vão ter. Exato. Que é irremediável. Irremediável. Tem uma estatística interessante do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, que ela fala o seguinte, que 80% dos brasileiros adultos vão ter uma crise aguda de dor nas costas. E desses 80% desses adultos com crise, 90% vão ter mais do que uma na vida adulta. Então, é um número enorme do ponto de vista patológico. São pessoas que, ao decorrer da vida, vão ter uma crise de dor nas costas. E a hérnia de disco é das patologias ortopédicas mais acometida. Uma lesão grave, muitas das vezes. Temos números do tipo 5,4 milhões de brasileiros têm hérnia de disco. E 5% desse número vai para a cirurgia. Então, ou seja, é um problema muito mais comum do que a gente imagina. E dor nas costas, a coluna vertebral é uma região do aparelho locomotor que ele sofre demais. Então, assim, causas, por exemplo, de dor nas costas ou da própria hérnia de disco. A matéria explicou de uma forma brilhante, principalmente por ter um índice genético, uma predisposição, por conformidade biomecânica. Tem pessoas que na formação postural e biomecânica têm tendência para isso. Mas além disso... Eles já nascem congênitos, já nascem com essa tendência. Com uma tendência, principalmente de conformidade de postura. Quando você vai formar as vértebras, o corpo vertebral que vai se articulando uma sobre a outra, de repente você tem não chega a ser uma má formação articular, mas você tem uma conformidade, o que a gente chama de biotipo. Um biotipo longilíneo, brevilíneo, então que você acaba tendo mais tendência em ter dores. Mas principalmente tem etiologia que mostra que o desgaste do disco intervertebral, que é uma das causas da hérnia de disco, pode ser excesso de peso, obesidade, sobrecarga, má postura. Má postura hoje é algo pontual. A gente está muito muito... Uma vida sedentária, né? Demais, Beth. É até uma coisa que a gente tem que se ater um pouquinho.
tudo está muito moderno, a gente usa a modernidade de uma forma extraordinária, mas deixa a gente imobilizado. Então a gente tem controle remoto, a gente aperta um botão, o vidro do carro sobe, a gente vai andar daqui até a esquina, vai de carro, então a gente está muito imobilizado. Então a gente acaba tendo... E o corpo humano não foi preparado para isso. Não está preparado para essa tecnologia, vamos dizer. Exatamente. Desse ponto de vista locomotor, biomecânico, não. Eu falo que o corpo ele foi projetado para fazer atividade, para movimento. Então, tem números disso. Diz que deveríamos andar em torno de 6.000 metros por dia. No mínimo. E a gente, às vezes, no escritório, no computador, a gente não faz isso. Não faz isso. Então, é interessante isso. Mas a hérnia de disco, realmente, na clínica, a gente tem muitos pacientes com hérnia de disco. E você trata com acupuntura? Com acupuntura. Tem uma equipe multidisciplinar, tem um programa, inclusive, de coluna. Um protocolo que a gente desenvolve através de integrar um diagnóstico clínico. Sim. Aí o paciente ele vem ou já diagnosticado com uma hérnia de disco, ou muito comum aparecer no consultório, a pessoa com uma crise enorme, com uma dor extraordinária, e aí a acupuntura, aí a gente divide desse programa, né? A acupuntura ela entra como dos recursos primordiais. Porque o que é interessante na acupuntura? A gente acaba tendo uma intervenção pontual